Estimados irmãos e irmãs que me assistem, queridos leigos da comunidade de São Paulo, querida comunidade de São Paulo, querida comunidade Jesus Redentor, e todos mais que já têm me acompanhado nesses estudos bíblicos das sextas-feiras, muito bem-vindos a mais um encontro com a Palavra de Deus. E hoje, uma nova etapa. Nós, durante este ano, nessa época de pandemia, nós já tivemos grandes oportunidades de meditarmos na Palavra de Deus. Nós começamos com a carta de Paulo aos Filipenses, Epístola da Alegria, escrita de prisão, mas uma Epístola da Alegria. Depois nós estudamos Atos dos Apóstolos, capítulos 13 a 28, as 3 viagens missionárias e a prisão de Paulo e sendo levado prisioneiro até Roma. Nas últimas semanas, nós meditamos sobre as 7 cartas às igrejas na Ásia Menor, 7 cartas do Apocalipse, de Apocalipse de João, capítulos 2 e capítulo 3. E agora nós vamos iniciar hoje uma série de 4 estudos de Colossenses, um estudo por capítulo. Claro que hoje, começando a introdução e abordando um pouquinho o primeiro capítulo. E a minha ideia é nós continuarmos a fazer estudos assim até o final do ano, se possível, sobre as cartas aos Tessalonicenses. São 7 capítulos, né? 8 capítulos, 5 e mais 3, então até o final do ano, todas as sextas-feiras, independente do que a gente vier a estudar, estão todos convidados a nos acompanharem. Essa carta aqui aos Colossenses, ela está diretamente ligada à última das 7 cartas do Apocalipse. Eu já disse isso na semana passada. Dá para fazer uma ponte direta com a carta à igreja de Laodiceia, no final do capítulo 13 de Apocalipse. A carta aos Colossenses também é uma carta de prisão de Paulo de Roma por volta do ano 60 da era cristã, e ele endereçou essa carta para os Colossenses, igreja de Colossos, e pediu que ela fosse lida também aos irmãos ali próximos de Laodiceia, e também na mesma região Hierápolis. Então há uma ligação direta entre essa igreja e a carta à igreja de Laodiceia, né? O surgimento da igreja, nós não sabemos quando exatamente ela surgiu, né? Por volta de meados do 1º século, mas há grande chance dela ter sido fundada ou instruída nos seus primórdios por pessoas que tiveram encontro com Paulo em Éfeso. Em Atos 19, nós temos a estada de Paulo em Éfeso durante 2 anos e 3 meses. E a maioria desse tempo, Paulo instruiu cristãos e evangelizou pessoas na chamada Escola de Tirano. Lá ele formou evangelistas, formou grandes líderes para a igreja. E um desses líderes, era Epáfras. Epáfras foi o líder da igreja em Colossos, que trouxe notícias dessa igreja, dos Colossenses, para Paulo, agora em Roma, por volta do ano 60, e Paulo e Timóteo, Paulo está preso, eles redigem uma carta aos Colossenses. Essa carta que nós queremos estudar. Portanto, esse Epáfras, que instruiu a igreja ali em Colossos, ele trouxe notícias para Paulo do que estava bem, mas que também havia um sério perigo, um sério problema espiritual que estava começando a acontecer ali. E o Paulo, então, manda essa carta para instruir e fortalecer essa igreja. O problema que surgiu aí em Colossos muito cedo, e foi um grande problema no 1º, no 2º séculos da era cristã, até o 3º século, depois chamado de gnosticismo,
Gnosticismo vem gnose, gnus é mente, pelo aperfeiçoamento mental, pelas ideias próprias das pessoas, pela sabedoria humana, a pessoa entrar em contato com os seres superiores, anjos, potestades, forças, energias, né? E havia mestres já, professores, falsos professores, que parece que estavam negando a divindade de Jesus e a eternidade de Jesus. E é isso que o Paulo, logo no início, ele aborda na sua carta, depois de uma abertura geral. No versículo 19, ele diz algo parecido em Colossenses 1:19, do que ele vai repetir no Colossenses 2, versículo 9, onde ele diz que nele, em Jesus, habita corporalmente, quer dizer, naquele que foi encarnado na Virgem Maria, toda a plenitude da divindade. Irmãos, esses mestres gnósticos, alguns consideravam Jesus uma espécie de anjo, há uma hierarquia entre os anjos, uns o colocavam mais acima, um pouquinho só abaixo de Deus, outros bem perto dos homens, talvez um anjo de terceira categoria. Aqui ainda não se aborda todos esses detalhes, mas a carta deixa transparecer claramente que as pessoas estavam negando a divindade, a verdadeira humanidade e a eternidade de Cristo. Por isso, no capítulo 1, o Paulo também vai dizer que Jesus é o Criador de todas as coisas e nele tudo subsiste. Isso está dentro do 1º capítulo. Essa carta, ela foi enviada através de mensageiros, não havia correios, né? Ou internet. Os mensageiros aqui são Tíquico e Onésimo, também pessoas conhecidas lá dos Colossenses. O Tíquico, um líder religioso. O Onésimo era um escravo fugitivo de Filemão, um cristão, um cristão lá de Colossos. Onésimo fugiu para Roma, de alguma forma ele teve contato com Paulo e foi levado ao conhecimento de Cristo, a fé salvadora em Cristo. E Paulo, então, envia o Onésimo de volta com uma carta a Filemão, também da cadeia. É aquela carta de um capítulo só, a carta a Filemão. Portanto, Tíquico e Onésimo, eles voltam para Colossos e levam essa carta, que deve ser lida em primeiro lugar para a igreja dos Colossenses, logo depois Laodiceia e toda a região. E Hierápolis fazia parte, então, desta região, como eu já disse antes, tá? Dito isso, eu já abordei uma série de aspectos do 1º capítulo e da carta como um todo, né? Deu para ter uma ideia que ela é muito importante, porque a verdade sobre Cristo tem que ser conhecida, a gente tem que crescer no conhecimento de Cristo para crescer na verdadeira fé e, consequentemente, no amor, na prática das boas obras, sempre na verdadeira esperança cristã. Esperança de que estamos aqui de passagem, esperança da ressurreição para a plenitude, para a vida eterna. O Paulo e Timóteo são os redatores da carta, eles começam dizendo no início, aos santos e fiéis, lá de Colossos. Santos, cristãos são santos, não no sentido de sem pecado, mas vivem uma vida de arrependimento. Santo quer dizer separado, tirado das trevas do pecado para pertencer para Deus. Nós cristãos, você e eu, nós somos santos separados para Deus, vivemos agora para Deus. Aos santos fiéis de Colossos. Ação de graças de Paulo por três palavras principais que aparecem várias vezes nas suas cartas e eventualmente em outros lugares também. É uma trilogia, assim, do Novo Testamento. Fé, amor e esperança. Fé salvadora em Jesus Cristo, que nos leva a vivermos uma vida de amor a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, sempre na esperança da ressurreição para a vida. Isso
está nos versículos 3 a 6. No 9 ao 12, está colocado que os cristãos devem crescer cada vez mais. Nós, cristãos, de 2020, nós temos que crescer cada vez mais, tanto no conhecimento de Jesus Cristo, na pessoa e obra quem é Jesus Cristo, junto com o Pai e o Espírito Santo, quanto nas obras de amor. Por quê? Diz o versículo 13, nele, por Cristo, nele nós fomos libertados das trevas, mundo de escuridão espiritual, libertados do pecado, para o seu reino da luz, luz espiritual, e estar em Cristo, pela fé que nós temos no sacrifício de Jesus por nós, que nos dá a remissão dos pecados, o perdão dos nossos pecados. Nos tornamos assim filhos de Deus, crendo no que o sangue de Cristo foi vertido por nós para nos dar perdão dos pecados. Nos versículos 15 a 18, tem um verdadeiro hino cristológico sobre a pessoa e a obra de Cristo. Quem é Jesus? Aqui Paulo está combatendo esses falsos mestres que negam a divindade, a eternidade e a humanidade de Cristo. Nos versículos 15 a 17, ele diz que ele é o eterno, ele é o Criador. Nele foram criadas todas as coisas e nele tudo subsiste. Nós lembramos de Gênesis, capítulos 1 e 2, o relato da criação. Em Gênesis 1, 3, é dito que Deus disse, haja luz, e então houve luz. Esse portador da palavra de Deus é o Cristo pré-encarnado, não na sua natureza humana, então, mas na natureza divina. Ele foi gerado pelo Pai, mas ele é eterno com o Pai. Ele é o Criador de todas as coisas e tudo subsiste unicamente através da sua atuação. Tá? E pela sua morte na cruz, ele nos reconciliou com o Pai, ele fez as pazes novamente com o Pai, porque nós nos afastamos desde Adão e Eva de Deus, nós rejeitamos a Deus com a queda no pecado. E todas as pessoas nascem pecadoras, mas a reconciliação com Deus, a paz com Deus, acontece pelo santo batismo, pelo arrependimento, pela fé em Jesus Cristo. No versículo 23, temos outro destaque que eu quero dar. Há uma advertência aos colossenses e a nós, a que eles fiquem fiéis e cresçam cada vez mais na fé, no amor, que eles fiquem fiéis até a Jesus Cristo. É uma advertência a nós nesse mundo de tanta incredulidade. E como é que a gente fica fiel? Só pelo crescimento do conhecimento de Cristo, que nos leva à prática. Pelo estudo da palavra, é o que nós estamos fazendo. Pela recordação e valorização do nosso santo batismo. Pelo alimento da nossa alma. E nos versículos 24 a 29, a última parte, eu resumo assim, Paulo fala agora da sua situação existencial, que ele está preso, mas não reclama, ele diz que ele se regozija nas tribulações, porque é natural o cristão sofrer, e as cadeias dele, a prisão dele, sempre lhe diz que serviu também de testemunho, ajudou ele na pregação do Evangelho. Então, aqui podemos concluir que o cristão tem o privilégio de sofrer por Cristo e não só de crer nele. Nós temos uma tendência hoje em dia de nos libertar de qualquer tipo de sofrimento. Tudo tenta fazer, todo esforço humano tenta tirar o sofrimento das pessoas. A visão cristã, sobretudo o sofrimento que passamos por causa da nossa fé em Jesus Cristo, essa é a cruz que temos que carregar e nós colocamos sobre os nossos ombros esta cruz no nosso batismo. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 6, que quanto à nossa alma, nós fomos sepultados na morte pelo batismo e ressuscitados para uma nova vida. Então já morremos para o pecado e ressuscitamos espiritualmente para uma nova vida. Fisicamente vamos ressuscitar no dia da vinda de Jesus.
Mas no batismo, nós também colocamos sobre os nossos ombros a cruz que temos, o sofrimento que temos que suportar, que temos que carregar com paciência. Nós nos alegramos nas tribulações porque elas nos fortalecem na fé, são oportunidade de testemunharmos a nossa fé. Tá? Então, na cruz, nós somos seguidores da cruz de Cristo e também recebemos a salvação pela cruz de Cristo e pela sua ressurreição. Queridos irmãos, seria isto da introdução e do primeiro capítulo de Colossenses. Aguarde até a semana que vem, se Cristo não voltar antes, né? Se Deus quiser, teremos mais um estudo, Colossenses capítulo 2, já os convido, não percam. Vamos orar. Querido Deus, Pai Celestial, muito obrigado por mais essa oportunidade que nos deste de nesta noite, nesse encontro, estudarmos a Tua Palavra, começando pela carta aos Colossenses. Senhor, todos nós queremos crescer no conhecimento de Jesus Cristo, o verdadeiro Deus gerado por Ti, que é eterno junto contigo, em quem todas as coisas foram criadas, em quem tudo subsiste, e a esse Cristo nós glorificamos. Verdadeiro homem nascido da Virgem Maria, e esse Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é nosso Senhor, tornou-se nosso Senhor por ser o nosso Salvador, morrendo na cruz por nós. Te louvamos por esse Cristo. Concede-nos a graça de, mesmo em meio a sofrimentos, ficarmos leais, fiéis a Jesus Cristo, sempre crescendo no conhecimento de Cristo, na fé, no amor e na perseverança. Abençoa os nossos leigos, as nossas igrejas, todo o teu povo. Em nome e por amor deste Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Obrigado pela atenção, pelo acompanhamento. Até a próxima oportunidade.